Agora, eu quero que a câmera mostrasse aquela imagem de Nossa Senhora do Rogate, padroeira das vocações, né? A outra câmera pode também focalizar aqui essa relíquia, que aqui está ao lado do nosso ambão. E também, nós vamos ter agora alguém que vai trazer uma palavra maravilhosa para nós, aí, mostrando para nós também a importância de cada gesto desse aqui, né? Olha que relíquia linda, né? Então, a irmã Gislane, quero convidar você que vem aqui, ela é filha do divino Zelo, Gislene, né? É filha do divino zelo do coração de Jesus. Seja bem-vinda, traga a palavra de Deus para nós, que Deus te abençoe muito nessa colocação. Amém? Fica com Deus e Maria. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham na TV Século 21 e todos vocês que aqui estão, hoje nós estamos reunidos enquanto família do Rogate, homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus e que demos o nosso sim. Um sim a Deus, um sim à missão, um sim a um carisma, o carisma do Rogate. O carisma que Nossa Senhora nos expressa tão bem com o menino e com a palavra. Ela que daqui a pouquinho nós iremos ouvir, que foi a primeira discípula do Senhor, que deu o seu sim, que permitiu que o Verbo se fizesse carne em seu seio. Ela, que foi a primeira operária e a primeira que rogou ao Senhor da messe, os santos operários. Com ela, como ela, nós também demos o nosso sim. E hoje nós queremos conversar, falar com cada uma de vocês sobre o dom da vocação, em Aníbal Maria de França. Este que não está aqui conosco apenas em imagem, mas em relíquia. Aqui nós temos um pedacinho do coração deste padre, que amou tanto a Virgem Maria, que deu um sim a Deus e que se confiou aos cuidados da mãe, a Senhora do Rogate, a Senhora das vocações. Confiou-se a ela para chegar onde? Para chegar em Jesus. Para viver santamente a vocação que recebeu. Hoje nós conversaremos um pouquinho sobre vocação, sobre Aníbal, que aqui está conosco, com um pedaço desse coração amante, amado. Nós conversaremos um pouquinho sobre Maria, na vida de um vocacionado. Maria, na vida de um santo vocacionado, Aníbal de França. E antes de entrarmos no nosso tema, eu gostaria de convidar a nossa provincial, a provincial das Filhas do Divino Zelo, para apresentar um pouquinho da nossa congregação. Essa congregação que, junto com os padres, junto com os leigos, tem uma missão tão bonita na igreja, como bem disse o padre Eduardo, no início da pregação, de zelar pelas vocações. Convido a Madre Maria Eli Milanês para vir e apresentar um pouquinho o nosso instituto, para vocês que nos acompanham em casa, para vocês que nos acompanham através da TV, através das redes sociais, e para vocês que aqui estão, que a gente também ainda não se conhece, né? Vamos nos conhecer um pouquinho, para depois darmos continuidade ao nosso diálogo. Bom dia a todos. Que Maria seja louvada através do nosso canto, através da nossa vida, e que ela nos leve a Jesus, que é o autor da nossa vocação e é a quem nós devemos viver e nos entregar. Então, neste dia das mães, neste mês de maio, neste dia da oração pelas vocações, nós, a irmã Gislene, eu, a irmã Cecília, que está aqui junto conosco, mas aí um pouco mais afastada, vamos representar, vamos falar deste santo homem que recebeu de Deus a graça da vocação através de Maria e que soube frutificar na igreja
o dom da vocação com uma instituição chamada Família do Rogate. E a família do Rogate somos nós, filhas do Divino Zelo, somos padres rogacionistas, que vocês conhecem, o Padre Guido e todos os outros padres que já passaram aqui nesta emissora e que já falaram com vocês. São leigos, leigas consagrados que vivem a dimensão rogacionista de viver a vocação cristã e rezar pelas vocações. Somos missionárias rogacionistas. É uma grande família que reza pelas vocações. Nós somos as filhas do Divino Zelo. Filhas nascidas do zelo do coração de Jesus. Somos as filhas que, acolhendo, através de Santo Aníbal, o apelo, rogai ao Senhor da messe, que envie operários à sua messe, se constitui como instituição, como uma congregação religiosa, que reúne pessoas, que consagra pessoas a Deus, que são consagradas por Ele, para viver a própria vida nessa dimensão orante e de serviço pelas vocações. Então, é deste fundador, é de Nossa Senhora, é da devoção mariana, é do Rogate, que a irmã Gislene vai falar. E nós somos as filhas deste zelo e deste coração, que queremos irradiar esta oração e implorar estes operários que a igreja necessita. Obrigada, então. Fiquem com a irmã Gislene. Obrigada. Obrigada, Madre. E agora vamos ao nosso tema. Santo Aníbal e Nossa Senhora. Gente, é um tema muito delicado de falar para nós, filhas do Divino Zelo, para os leigos do Rogate e para os padres. Por quê? Vou falar para vocês o porquê que é delicado. Porque se a gente fala mal, eu acho que Santo Aníbal vai puxar a nossa orelha. Ele, em um dos discursos, em uma das falas, ele falava para os meninos que estavam em formação assim: se eu soubesse qual de vocês é o mais devoto de Nossa Senhora, eu, nesse momento, me colocaria a venerá-lo, porque eu tenho certeza que eu estaria diante de um santo, um futuro santo sacerdote. Em contrapartida, ele vai dizer assim, para aquela galera que não amava tanto a Nossa Senhora: olha, vocês são filhos degenerados da congregação. Não, não. O amor de Aníbal por Maria é o amor de um santo, filho por uma mãe. E ele vai nos dizer, junto com tantos e tantos santos, não se pode ser santo fora de Maria. Ela é o nosso caminho de santidade. E olha, minha gente, vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham na TV, isso não é para padre e freira só, não. Porque às vezes a gente ouve essas coisas de santos e a gente acha, isso é para o padre, isso é para a irmã. Não, 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 não. Cada um de vocês que estão nos acompanhando, nós somos convidados, chamados por Deus à santidade. Fomos batizados, fazemos parte do corpo de Cristo. E não fomos chamados para ser pai medíocre, mãe medíocre, para fazer algo pela metade. Nosso Senhor já disse, nem quente ou frio, morno, como é que é? Não. Morno, não. Então você e eu somos chamados a viver a nossa vocação. E segundo Santo Aníbal e tantos outros santos, a nossa vocação à santidade, acompanhadas por Maria. É ela que nos toma pela mão e é ela que nos leva ao seu Filho Jesus. É muito bonita a imagem de hoje, a imagem do bom pastor, né, gente? Hoje nós estamos aí celebrando o 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Nós celebramos o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. E nós celebramos hoje também, permitam-me acrescentar essa celebração no coração, a boa pastora, a mãe do bom pastor. Ela é boa pastora porque é mãe do bom pastor.
É nele que ela é a boa pastora. E eu tenho certeza que quando cada uma dessas ovelhinhas que aqui estão e que nos acompanham, saem do prumo, saem do caminho, ela pega pela mão, ela pega no colo e ela leva de novo para o redil do seu filho. Então hoje, nesse dia tão especial, Dia das Mães, Dia do Bom Pastor, dia em que nós celebramos e somos convidados a fazer a súplica do Rosário de Pompeia, de Nossa Senhora de Pompeia. Olha que coisa linda, 8 de maio. Nós temos todos os motivos para fazer memória agradecida a Deus do nosso santo fundador Aníbal de França e com ele aprender a amar Maria. E amando Maria, amar ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a mãe nada guarda para si. Tudo entrega para o filho. Então, todo e qualquer gesto de carinho e de amor que nós fizermos para com a Virgem Maria, nós sabemos que ela, tudo em nosso nome, entrega a nosso Senhor. Como diz São Grignon de Montfort, parte fundante da espiritualidade mariana de Aníbal, Nossa Senhora recebe aquela maçãzinha pequena, frágil, às vezes até meio apodrecida, sabe? Que a gente entrega como oferta a Deus, ela recebe nas mãos, coloca numa bandeja belíssima e entrega como rainha ao grande rei. Aquela bandeja chama muito mais atenção do que a maçã. E eu ouso dizer, as mãos de quem entrega aquela bandeja chama muito, muito, muito mais atenção do grande rei, porque foram as mãos que o acolheram, foram as mãos que o acariciaram, foram as mãos que o entregaram na cruz ao Pai Eterno. Vejam, entreguemos a ela tudo o que nós temos, para que em nosso nome ela entregue a nosso Senhor. Mas, minha gente, desculpem se eu ando um pouco, mas me sinto mais à vontade assim. Se eu atrapalhar os meninos das câmeras, me advirtam, por favor. De onde veio a espiritualidade mariana de Santo Aníbal Maria de França? De onde veio? Terá sido o anjo Gabriel? Não, não foi. Aníbal é do século XIX. Nós estamos falando de uma espiritualidade mariana do século XIX. E ali nós tivemos um florescimento belíssimo de amor à Virgem Maria. Tratados marianos, mais de 25. Uma média de 26. Aparições, muitas. Nós estamos falando, por exemplo, de La Salette, de Lourdes. Aníbal estava nesse contexto. Aníbal estava no século de Grignon de Montfort, do Tratado da Verdadeira Devoção. Aníbal bebeu da fonte de Santo Afonso, Glórias de Maria, e de tantas outras. Ele estava inserido num século mariano. E para a gente não ficar falando só de história, só do que Aníbal viveu, eu convido você que está em casa a questionar-se. Em que contexto você e sua família estão inseridos? Em que contexto nós estamos inseridos? Como essa espiritualidade, esse amor à Virgem Maria é vivenciado na nossa realidade pessoal, eclesial e social. E para não falarmos só de uma realidade eclesial, eu falo com vocês também de uma realidade familiar. Aníbal Maria de França nasceu em uma família extremamente católica e mariana. Às vezes, minha missão foi em escola por muitos anos, agora eu dei uma paradinha. Às vezes a gente vê assim, né? Os pais reclamando lá na adolescência da criança, do menino, da menina, na juventude, quando chega na faculdade. Pensa se você em casa já não fez essa reclamação. Meu filho abandonou a igreja, meu filho não quer a igreja, meu filho não quer saber de rezar, meu filho... Ok, vamos rezar e vamos pedir o retorno desse filho. Mas você ensinou ele a rezar? Você rezou com ele o Santo Terço dentro de casa? Você ensinou ele a amar a Nosso Senhor e a Virgem Maria? Ou você mandou ele rezar?
Ou você mandou ele ir para a igreja? E ao invés de ir junto, você ficou dentro de casa. Porque a gente sempre tem uma desculpa, né? Tem que fazer a comida, chegou a visita, aconteceu isso, trabalhou demais, pá. Aníbal nasceu numa família mariana que dava testemunho da fé. E um dos testemunhos muito lindos que a gente lê quando o padre escreve na história é que todos os filhos da família de Frância, Toscano e de Frância, receberam o nome de Maria. Olha que coisa linda. Os pais de Santo Aníbal deram a todos os filhos o nome de Maria, sendo menino ou sendo menina. Porque achavam bonito? Não. Sempre para honrar a Virgem Maria. Por isso davam esse nome. E nós temos aí um fato muito delicado e bonito na vida de Aníbal, que alegrou muito o coração dele, alegrou muito esse coração que está aqui. Qual foi? No dia do batizado dele, quando ele foi batizado, ao invés de receber o nome Aníbal Maria de Frância, ele recebeu o nome Maria Aníbal de Frância. De repente, hoje a gente poderia dizer, meu Deus, que absurdo, corrige isso. Menino, para Padre Aníbal, isso para o coração dele foi uma alegria sem fim. Porque desde o primeiro momento, ele se sentiu protegido, amado, cuidado pela Virgem Maria. Então, pai e mãe que está em casa, pais e mães que aqui estão, que herança nós estamos deixando aos nossos filhos? Que herança nós estamos dando a eles? Muitas vezes nos preocupamos em acumular bens, em garantir um futuro, em dar um estudo de qualidade. Bendito seja Deus. Tudo isso é necessário à vida dos nossos meninos e meninas. Mas, e aquela herança que ninguém pode roubar deles, que é a fé. Aquele testemunho de fé, nós estamos entregando a eles dentro de casa? Ah, irmã, eles vão ter a liberdade de escolha. Claro que eles vão ter a liberdade de escolha. O nosso Deus não violenta ninguém, o nosso Deus é amor, é misericórdia. Mas se você, pai e mãe, não ensinar, você vai esperar que quem ensine. Se você, pai e mãe, não testemunhar, você vai esperar que alguém testemunhe onde, quando, como. Pensemos quando nós rezamos a Ave Maria. Nós pedimos que ela rogue por nós agora e na hora da nossa morte. Um dia, com a graça de Deus, nós iremos ao céu. Um dia, nosso Senhor nos chamará. E que herança nós teremos deixado aos nossos filhos, à nossa família, ao nosso presbitério, ao nosso seminário, à nossa casa de formação. Que herança! Há de contar com as próprias forças e se sentir abandonado quando aqueles que são amados partem? Ou a herança de dizer, sofro e choro a tua partida, mas eu tenho a certeza de que agora no céu, tu intercedes por mim junto de nossa mãe, que roga por nós agora e na hora da nossa morte. A cada momento de dificuldade, a cada momento de queda, a cada momento de sofrimento, meu irmão, minha irmã, que alegria para uma mãe saber que o seu filho está cuidado pela Virgem Maria, está entregue nas mãos dela. E quantos de vocês, quantos de nós, assim como o fundador, Santo Aníbal Maria, experimentaram ou experimentam a impossibilidade de ajudar aqueles que tanto amamos? Às vezes uma doença, às vezes a droga, às vezes um pecado, um distanciamento da fé. Nós nos vemos impotentes. Mas se nós tivermos um verdadeiro amor e confiança e entrega à Virgem Maria, nós sabemos que ela estará lá onde nós não podemos estar. E que por mais que eles não queiram, não possam, não estejam nesse momento próximos, ela já os guardou no coração. Então, o primeiro aspecto que apresento para vocês da vida de Aníbal. Ele nasceu em um século mariano. Ele nasceu em uma família mariana. E ele aprendeu em casa o valor e a beleza de amar Nossa Senhora.
porque desde o princípio ele se sentiu sob o manto dessa mãe santíssima, que, como disse o Papa Francisco há alguns anos atrás, em um retiro para o clero, para os sacerdotes, quando as coisas não estiverem bem, meu irmão, minha irmã, coloque-se debaixo do manto de Nossa Senhora. E mesmo que você não consiga olhar para ela, porque a dor do teu coração é tão grande, deixa ela te olhar. Deixa ela te olhar. Esse olhar de Maria cura. Esse olhar de Maria revela o olhar e a luz do Cristo crucificado, ressuscitado. Eu peço agora aos meus amigos e colegas do canto, para nos ajudarem a interiorizar essa palavra, a interiorizar o testemunho de Aníbal e pedir a graça de que esse testemunho se faça vivo na vida de nossas famílias, na vida de nossas mães, na vida de nossas crianças, na vida de todos aqueles que nesse momento talvez enfrentem uma dificuldade maior. E se você já é adulto com alguns anos de caminhada, aproveita desse momento para fazer memória de quando você era criança e que você sabia que tinha um colo de mãe onde correr. Lembre-se, mesmo que você tenha se afastado, este colo está ali, por você, por mim. Este coração imaculado é aquele coração quando na nossa infância nós sabíamos que poderíamos correr para ele. E se você nunca fez isso, é hora de fazer. Faça nesse momento o exercício da criança que confia na mãe e que se lança nos seus braços e que se deixa cuidar por esse coração amante, amado, que se coloca sempre junto de nós. Cantemos e façamos memória e peçamos a graça de termos uma família que está no Imaculado Coração de Maria. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se juntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava
verdade, minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Tu foste, ó Imaculada Maria, o suave raio de luz, que brilhou em meio às trevas. Tu foste o bálsamo secreto, que aliviou as mais íntimas feridas da alma. Tu, bela aurora da esperança, enfrentaste até o fim dos primórdios da humanidade, preanunciando a era da redenção, os dias do humano resgate. Santo Aníbal Maria de França. Vejam, quem não conhece os escritos de Aníbal sobre a Virgem Maria, precisa conhecer. Família do Rogata que não conhece os escritos, corram na internet, está tudo lá, 0800, está em italiano, mas dá para a gente acessar. Povo de Deus, conheçam esse santo. Que preciosidade de espiritualidade, que ternura, que cuidado, que zelo com as pequenas coisas. Por que digo isso? Porque às vezes a gente pensa que para ser santo tem que fazer coisas extraordinárias. E os santos nos ensinam, a grande maioria deles, que a santidade se dá no cotidiano, nas pequenas coisas, no dia a dia, no acolhimento, no sorriso, no zelo, na gratidão. E vejamos como ser santo com Aníbal Maria de França, aos cuidados da Virgem Maria. Aos cuidados da Virgem Maria. Hoje, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, olhemos para Aníbal e entendamos que a sua vocação começou e terminou nos braços de Maria. Começou e terminou nos braços dele, minha gente. Para quem não sabe, ele, aos 17 anos de idade, escreveu uma belíssima poesia. Escreveu para onde? Para um jornal, La Parola Católica, lá na Itália, lá em Messina. E essa poesia ele escreveu em honra à Imaculada Virgem Maria. A gente diz, nós, entre família do Rogata, falamos que a vocação do padre foi improvisa, foi repentina. E foi mesmo, gente, porque isso ele próprio escreveu. Então, você que está aí fazendo o seu discernimento vocacional, presta atenção, faça link daquilo que você traz no coração, de tudo aquilo que você tem ouvido do Senhor, com aquilo que Santo Aníbal vivenciou no chamado, com tudo aquilo que ele experimentou na sua vida. Então, a gente sabe que foi dessa forma, porém, na poesia dele, aos 17 anos, tem um detalhe tão bonito, tão bonito. Aníbal escreve assim na poesia: entre as minhas desilusões e tristezas, eu estava diante de vós. E diante dos vossos pés, prostrado aos vossos joelhos, você me apresentou o altar e a cruz. Ali, Santo Aníbal, diante da Virgem Maria, diante dessa mãe, desse coração imaculado, prostrado diante dela, ele recebeu a graça de encontrar o altar e a cruz, a vocação sacerdotal. Aqui o nosso fundador tinha 17 anos. Menino, menina que está em casa, você que está nessa idade, ou um pouco menos, ou um pouco mais, você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Você parou para pensar o quanto Deus te criou com um amor terno e eterno, e que ninguém nesse mundo ocupa o seu lugar? Ah, irmã, mas eu já fiz tantas experiências, eu já fui para lá, eu já vim para cá, ou eu tenho medo de ouvir, eu não quero responder. Enquanto não houver escuta e resposta, não há felicidade. Você foi feito para ser dom. E o dom só se realiza quando se torna dom. Deus te criou por amor. Deus te criou porque te ama. Único, irrepetível. E Ele todos os dias pronuncia o teu nome.
E pronuncia dentre tantas outras formas, de uma maneira tão doce, de uma maneira tão terna. Pronuncia o teu nome pelos lábios da Virgem Maria. Que todo dia diante de Deus, diante da Trindade Santa, pede por ti, para que tu ouças, acolha o amor e tenha coragem de quê? De amar. A vida de Aníbal foi isso. Ele ouviu o chamado diante da Santa Eucaristia, um tempo depois dos 17 anos. Mas ele estava lá, aos pés de Maria, com ela, acolhendo esse amor e entregando-se num sim, que se fez oferta de vida, por amor a Deus e pela salvação de toda a humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, jovem que está em casa, tenha a coragem de deixar-se amar. Porque às vezes a gente pensa em vocação e fica aquele peso, né? Ah, mas eu vou renunciar a isso, eu vou renunciar àquilo, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Bom, quem casa é chamado à vocação do matrimônio e é chamado à fidelidade. É chamado a sustentar uma família. É chamado a entregar-se a nosso Senhor, cuidando daquele pequeno rebanho que está ali no dia a dia, no cotidiano. A esposa, o esposo, os filhos, os netos, os agregados depois que vão chegando. Ali nós temos um dom de preciosidade muito grande, um sim dado a pastorear um pequeno rebanho. E que pai, mãe, vocês que estão aqui, que estão em casa, tem ou não tem renúncia? Tem, né? E não são poucas. Quantas noites de sono quando é bebê? Oh, meu Deus do céu! Quantas noites de sono quando cresce? Quando é bebê ainda está no colo, quando cresce depois a gente nem sabe, né? Então olha que beleza. Essa mãe nos apresenta a cruz do Senhor, nos apresenta esse Senhor que nos ama, que nos chama, que nos redime e que nos quer realizados no amor. Pode ser na vocação familiar, matrimonial, leiga, mas que também pode ser na vida consagrada, que também pode ser como sacerdote, pais e mães espirituais de uma multidão de homens e mulheres que o Senhor confia e que são chamados a amar, a aprender a amar nosso Senhor no coração imaculado de Maria. Ali, Aníbal aprendeu a amar a nosso Senhor. Ali ele se uniu ainda mais a Ele, porque ele aprendeu com a mãe a amar o filho. Então, jovem, você que ainda não fez esse discernimento, não tenha medo de ser amado. Não tenha medo de dar a sua resposta de amor. E não tenha medo de colocar-se no coração imaculado de Maria, para ali aprender a amar nosso Senhor Jesus Cristo. Ô irmã, mas ficou só nesse primeiro momento o contato de Aníbal com Nossa Senhora? Não. Se vocês lerem a história de Santo Aníbal, do começo ao fim, Nossa Senhora está presente. Claro que eu não vou poder falar do começo ao fim. Primeiro, porque eu não sei tudo. E segundo, porque o tempo não deixa. Mas destaco algumas passagens. Quando ele era pequeno, ele ficou órfão. E a mãe não conseguiu criá-lo. Deu aos cuidados de uma tia. Ele foi cuidado por uma tia. Ele enfrentou a pandemia da cólera, a epidemia da cólera, trancado em um quarto escuro, vendo os mortos sendo carregados. Esse menino tinha 3 anos na época. E ali, ele aprendeu o valor, desde ali ele aprendeu o valor de ser cuidado, de ser amado. E todo o sofrimento que ele experimentou não foi o suficiente para fazer com que ele se tornasse uma pessoa triste, amarga ou que fizesse os outros sofrer. Não, não, não. Nossa Senhora estava ao lado dele, cuidando e protegendo. Com essa epidemia, a tia veio a falecer. E a mãe resgatou Aníbal. Resgatou, levou para casa. A mãe resgatou. A mãe resgatou. A mãe resgata todos aqueles que estão longe. Se houver um mínimo desejo no coração, uma mínima abertura. Às vezes, ok, mãe, presta atenção, desculpa que eu corto a fala agora. Às vezes o desejo nem é do seu filho, de voltar, mas o desejo é do seu coração. Lembra de Santo Agostinho e de Santa Mônica. Lembra deles.
O desejo é de seu coração, então você vai estar junto de Maria intercedendo por esse menino, por essa menina, por qualquer membro da sua família ou por qualquer pessoa que o Senhor te confiou. Coloque-se de joelhos junto da Virgem Maria e suplique para que ele volte. Suplique para que ela volte. Eu tenho certeza que essa boa pastora vai em todos os lugares, em busca desse menino, dessa menina, desse teu familiar, dessa pessoa que tu tanto ama. Então, a mãe resgatou Aníbal, levou para casa e ele foi estudar num colégio dos cistercienses. O que ele encontrou lá? A graça de uma devoção consolidada à Imaculada, a Virgem Maria. E ele foi crescendo, e ali outros tantos momentos marianos aconteceram na sua vida. A vestição do hábito eclesiástico foi num dia, numa igreja dedicada à Virgem Maria. A ordenação diaconal, a ordenação sacerdotal e tantos outros momentos da história vocacional de Aníbal deram-se sob os cuidados da Virgem Mãe. E marco para vocês aquilo, volto ao que falava anteriormente. Rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Não falamos isso? Quem em casa, quem aqui reza Ave Maria e lembra desse pedacinho? Eu lembro. Aqui o povo lembra também. Quem está em casa também lembra, claro. Não reza correndo sem prestar atenção no que está rezando, não, né? Mas então reza e lembra disso. Sabe o que aconteceu com Aníbal no término da vida dele terrena? No dia 31 de maio, ele estava numa casa sendo cuidado por um irmão, por um religioso, com problemas pulmonares, já às vésperas da morte. E ele, que sempre amou tão ternamente Nossa Senhora, teve a graça de vê-la no momento final. No dia 31 de maio, Maria Menina, uma devoção muito cara e querida a Santo Aníbal Maria de França, veio ao seu encontro, anunciando-lhe que estava chegando a hora de completar a carreira, de terminar o percurso nessa terra e de gozar do banquete eterno junto de nosso Senhor. Ela veio buscá-lo. No dia 1º de junho ele partiu santamente. O povo de Messina aclamava: viva o santo, viva o santo. Então vejam a história vocacional deste santo homem. Ele tornou-se santo pela graça de Deus, sob os cuidados e a proteção da Virgem Maria. Falamos até agora para aqueles que fizeram, que estão fazendo o seu caminho de discernimento. Vamos dar um espaço agora para aqueles que já deram um sim. Rapazes, moças, que já estão no caminho vocacional. Religiosas, sacerdotes, pais e mães de família, estamos sob os cuidados da Virgem Maria, nos colocamos sob os cuidados de nossa mãe, aprendemos no seu imaculado coração, essa escola de cristianismo, a amar nosso Senhor. Muitos e muitos escritos dos padres da igreja, dos papas e de Santo Aníbal, nos dirão assim: ser cristão e ser mariano está unido. Ser católico e ser mariano. Nos entreguemos aos cuidados dessa mãe, para que nós possamos viver santamente a vocação que o Senhor nos confiou. E lembrem-se do pedacinho que eu comecei lendo agora há pouco. Quantas feridas, quantas dores, quantas tristezas, mãe. Me desculpem, pais, se hoje falo um pouco mais para as mães, mas também temos tantos pais que são mães hoje, né? Então, a cada um de vocês que vive a vocação à maternidade, quantas dores no coração que só você conhece. Quantas feridas, quantos medos, quantas inseguranças. Tenha a certeza de que você não está sozinho. Você tem um refúgio seguro, que é o coração da Virgem Maria, para ali restabelecer suas forças e para ali sentir-se filho, amado, amada.
Peço aos meus amigos para rezarmos, cantarmos o sim de Maria, para que ela possa nos ajudar a bem viver o nosso sim e a dar um sim ao chamado de amor do Senhor. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu. Um dia como tu, Maria. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu. Um dia como tu, Maria. Quero amar Jesus como tu, Maria, como tu. Um dia como tu, Maria. Meus irmãos, minhas irmãs, façamos esses nossos últimos minutos de diálogo e de conversa, o nosso tempo de oração. Vamos rezar, vamos pedir, fazendo memória de um trechinho da história da congregação das Filhas do Divino Zelo e dos padres rogacionistas do Coração de Jesus. Nós, Filhas do Divino Zelo, rogacionistas, e ouso dizer, os leigos da família do Rogate, as missionárias do Rogate, que somos todos, todas, consagradas, consagrados a Maria. A consagração à Virgem Maria é aquele desejo de sermos entregues a Jesus, consagrados a Ele pelas mãos de uma mãe. Uma mãe que tanto nos ama, uma mãe que zela por nós, uma mãe que caminha conosco. Essa Mãe Santíssima que nos leva no coração, mesmo quando nós caímos e esquecemos dela. Santo Aníbal Maria zelou por isso na nossa história. Santo Aníbal Maria, que um coração guardado no coração de Maria, levou todos os seus filhos e filhas a este imaculado coração. Levou todos, todas. Fez tantas iniciativas espirituais bonitas, ternas, para nos ensinar a amar Maria, para nos ensinar a permanecer no coração dela. Conta-se que um dia, ele, depois de ter comprado uma bela imagem da Virgem Imaculada, essa imagem chegou pelo correio numa caixa. Ele chamou todos os órfãos, todas as crianças da casa ele chamou, junto com os irmãos, junto com os padres, para verem o que chegou. Todo mundo chegou curioso, né? Porque curiosidade, como diz o povo, mata, né? Então veio todo mundo para ver. Veio todo mundo para ver. O que o padre fez? Está aqui a caixa. Está aqui a caixa. Não abriu a caixa. Deixou fechada. A meninada ficou ali, desejando, querendo saber o que tinha dentro daquela caixa. O padre falou que era uma imagem de Maria. Mas o que ele fez? Aproveitou daquele momento para gerar no coração das crianças e dos religiosos a expectativa do encontro com a mãe. E propôs um tríduo. E eles começaram um tríduo de oração. Para quê? Para a inauguração da imagem da Virgem Maria. No penúltimo dia do tríduo, Aníbal, que era um coração criativo e amante, era criativo porque era amante e amado. Ele chamou 2 irmãos da casa. Ele chamou o irmão Giuseppe e ele chamou o irmão Carmelo. E deu a eles a incumbência de guardar, esconder a imagem da Virgem. Eles foram num corredor longo e escuro
e lá deixaram a imagem. A caixa ficou, a imagem foi. No último dia do tríduo, depois que todas as orações foram feitas, Santo Aníbal abriu a caixa e olha o impacto do coração daquelas crianças, não tinha nada lá dentro. Aníbal disse: a mística rola voou, vamos buscá-la. Vamos buscá-la. E aí imaginem a festa que o fundador, que Santo Aníbal fez, correndo pela casa, pelo jardim, pelas ruas, pela estrada, procurando a Virgem Maria, procurando Nossa Senhora. Não acharam, continuaram procurando. Voltaram para dentro de casa. E encontraram ela num corredor longo e escuro. E ela estava lá, iluminada, iluminando aqueles que chegaram. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha através da TV Século 21, vocês que aqui estão, quantas e quantas vezes nós perdemos Maria? Nós perdemos o nosso olhar e não a enxergamos. Saiba que ela está dentro da casa. Mesmo que a casa esteja um pouco escura, sem muita iluminação, ela está dentro da casa. Aníbal, com essas iniciativas espirituais, ensinou os seus filhos e filhas a amá-la ternamente, a serem consagrados a Maria. E eu deixo para vocês hoje este convite. Consagrem as suas vidas, a vida dos seus filhos, da sua família, da sua comunidade paroquial, daqueles que convivem com você. Consagremos essas vidas e as nossas vidas aos cuidados maternos da Virgem Mãe, porque ela permanece sempre perto, mesmo quando os nossos olhos já não consigam enxergar. E Aníbal nos ensina a fazer alguns pedidos a Maria. Às vezes a gente é imediatista, a gente quer só o aqui e agora. Vamos aprender com ele ao que devemos pedir. O paraíso. Peço o paraíso para você e para os seus. Não tenha medo. Nós queremos estar reunidos num só corpo. Nós queremos estar juntos pela eternidade. Peçamos a Maria essa graça de vivermos santamente sob os seus cuidados nessa vida, para a maior consolação do coração de Jesus e um dia estarmos juntos no paraíso. Peçamos a ela a graça de amar Jesus com o amor do seu coração. Às vezes nosso amor é muito miserável. A gente ama, mas na primeira dificuldade a gente abandona. O amor de Maria foi do princípio ao fim. Peçamos a graça de amar Jesus com o coração de Maria. E Aníbal também ensina, peça a graça de amar Maria com o amor do coração de Jesus. Meu irmão, minha irmã, peça a Virgem Maria a intercessão para que você tenha uma fé viva, uma fé ardente. Humildade, conformidade à vontade de Deus, a divina vontade, em tudo alegrar Jesus, em tudo alegrar Jesus, em tudo estar conformado a Ele, e a não perder oportunidade de pregar, de falar, de louvar e honrar a Jesus, a Maria e a todos os santos e santas. Que Santo Aníbal Maria interceda por nós, para que possamos amar Maria e estar no seu imaculado coração, consagrados e consagradas a ela, caminhando ao encontro de nosso Senhor, que nos chama, nos ama, nos chama e nos envia. Cantemos, encerrando esse momento. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu. Um dia como
manto. Maria, mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Em nome de todas as filhas do Divino Zelo, em nome dos padres rogacionistas e da família do Rogate, o nosso profundo agradecimento ao Padre Eduardo, à irmã Luísa, por esse momento em que nós estamos ocupando este espaço e chegando às vossas casas, fazendo conhecido este santo homem. Meus irmãos e irmãs, não tenham medo de ajudar, de fazer com que o Evangelho chegue às casas de vocês, chegue às vossas famílias. Às vezes você está aí na cozinha, o seu filho não está nem prestando muita atenção, mas está ouvindo porque você ligou a televisão neste canal abençoado. Ajude, essa obra precisa continuar, ela é de Deus e ela leva à sua casa nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma salva de palmas, irmã. Parabéns por essas palavras maravilhosas que mexem com o nosso coração. Salve Maria pela sua vida. Amém. E nós aproveitamos agora para também dizermos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.